Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Dan. Tamo aí para mais uma semana de Cruzeiro, pós-empate com a equipe do São Paulo e jogo bem melhor aí do que do que nos últimos confrontos, nas últimas semanas também, vai. Dá para dizer assim, eu não gravei depois dos últimos jogos contra o Mushuc Runa e também contra o Internacional, porque por questões de agenda mesmo e também porque o Cruzeiro, cara, acho que se eu viesse falar alguma coisa, eu acho que eu perderia o tom de tão ruim que foi tudo que estava acontecendo com Marlon de titular, que graças a Deus já está lá no Grêmio agora, né? E que faça um bom proveito o Grêmio. E, enfim, seguimos por aqui, Cruzeiro e São Paulo. Antes, agradecer sempre aos nossos apoiadores, agradecer também, claro, ao meu colega Elias, que está sempre divulgando os nossos vídeos lá no canal dele do Instagram, na página dele do Instagram. Então, agradecer o Elias. Você que está vendo o Instagram, comenta aí, por favor. Manda um salve aqui para a gente ir identificando e para eu dar esse feedback para ele também, beleza? Agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal. Tivemos muitas visualizações nos últimos vídeos, alguns passando de 100 visualizações, outros chegando perto. E isso para uma pessoa que está só começando, principalmente aqui no YouTube, para mim, pelo menos, é algo muito importante, algo que eu valorizo muito. Então, agradecer a todo mundo que está aqui no canal. E claro, passando pelos nossos apoiadores, Pedro Acabamentos, tá ali no bairro Castelo, Avenida Tancredo Neves. Você que vai mexer com a sua obra, cara, é sério, não deixa de ir lá, é preço bom, é gente de qualidade, pessoal, muito bom de mexer. Sua obra vai ficar 100%, você não vai ter dor de cabeça na compra, não vai ter dor de cabeça com a entrega e vai ter as melhores condições da cidade. Então você que está aqui em BH, Contagem, Betim, região aqui, pode ir na Pedro Bel Acabamentos que não tem erro. E também agradecer e, claro, passar aqui a Ingefox, você que está procurando aí, ó, mexer no seu carro, no bairro Caiçara, região noroeste da capital, procura a Ingefox, tá? Você vai ter aí o serviço de qualidade que o seu carro merece, principalmente na injeção eletrônica, parte de ar-condicionado também, tem especialista na área e aí você não vai se decepcionar. Bom, vamos falar do jogo, Cruzeiro e São Paulo, mas eu queria falar do panorama geral também. Vou passar aqui rapidamente as notas dos jogadores, mas vou falar um pouco mais sobre o panorama geral do Cruzeiro, de tudo que aconteceu nessas últimas semanas. Mas vamos lá, passando pelo jogo, o Cássio, para mim, nota 7, não comprometeu. Ah, sempre lembrando, tá, gente? A nota fica em vermelho ali, é só para dar um destaque, não tem nada a ver com o desempenho do jogador. Então, Cássio, nota 7. Não comprometeu o gol, para mim era indefensável, a bola veio no contrapé. Indefensável talvez seja forte, mas é uma bola muito difícil e foi mais erro de marcação ali do Fagner e também do outro lado do Kaique, que deixou o cruzamento acontecer, do que diretamente do Cássio. Acho que o Cássio é o menor dos culpados. Fagner, nota 7 também. Eu não vou dar uma nota maior pro Fagner e não vou comprar essa de que o Fagner é o lateral direito do Cruzeiro. Não. O Fagner é um jogador muito bom, auxiliou muito na marcação nesse último jogo, foi muito importante nisso e acho que tem tudo sim para vir a se tornar esse jogador. Talvez precise de um pouquinho mais de ritmo, mas é um jogador que a gente conhece, já foi de seleção brasileira, muito bom na marcação e apoiou muito bem ofensivamente também. Foi um exímio lateral, coisa que estava faltando no William, né, na questão de marcação, um pouquinho mais de seriedade no jogo. Então eu gostei muito da atuação do Fagner, apesar do erro no gol do São Paulo. Fabrício Bruno, nota 7,5, mais uma vez incontestável, todas as disputas ali pelo meio ganhou. O André Silva, que jogou como centroavante pela equipe do São Paulo, não apareceu no jogo por conta disso. Vidalba também, um jogo muito sólido, vou dar 7 pro Vidalba também, porque não comprometeu em nada. Não comprometeu em nada. Algumas pessoas eu vi falando sobre o lance do gol, mas não era ele na marcação. E em todos os lances que eu vi disputando ali também, foi muito bem, apesar de ter jogado como lateral nos últimos jogos em que foi utilizado, voltou muito bem para essa posição de zagueiro e deu um colírio pro olho, porque a gente já tá sem João Marcelo. O Jonathan Jesus expulso e o Gamarra, lamentavelmente, sendo inutilizável. Então, para mim, o Gamarra muito mal. E aí o Vidalba voltando muito bem para a posição dele de origem. Kaique, 7,5 para mim, deu uma assistência muito boa. E esse lance assim, o Kaique, cara, é muitos altos e baixos.
O Kaique eu acho que define bem o Cruzeiro, porque tem um lance característico do Kaique que ele vai, consegue driblar bem, chega longe no ataque, em vez de ele fazer o cruzamento ou bater pro gol, que ele limpou dois jogadores da jogada, ele vai segurando a bola, vai carregando até perder. Ele não sabia mais o que fazer e aí perdeu. Então acho que falta mais isso no Cruzeiro. Seriedade, definição das jogadas, saber o que fazer no último terço do campo melhor. E isso vai fazer toda a diferença se o Leonardo Jardim conseguir resolver essa situação. Lucas Romero, nota 6, meio perdido em campo nesse jogo também. Eu acho que o Lucas Romero ele tá tendo uma questão de disciplina mesmo, de conseguir seguir aquilo que o treinador tá pedindo para ele. Eu vejo que o Lucas Romero tenta muitas vezes quebrar as linhas, ou armar as jogadas, coisas que ele não precisa fazer. Ele precisa ficar mais fiel ao que é pedido para ele, ao que a posição demanda para ele, ao menos, que é ficar mais firme na marcação, pegar aquela bola ali do zagueiro, avançar um pouco e soltar. Não precisa chegar literalmente lá na frente. Se a criação está falhando, não é porque o Lucas Romero não chegou à frente, porque os outros jogadores não estão conseguindo colaborar. Claro, estou falando dos jogadores de frente. O Romero não tem nada a ver com isso, tem que parar de querer chegar à frente e acaba perdendo a bola e acaba acontecendo algum erro lá que vai comprometer a questão defensiva da equipe. Lucas Silva, 6,5, uma partida muito sólida do Lucas Silva. Gostei muito da aparição. Não fez uma grande diferença para a equipe. Acho que o sistema todo em si fez para a postura da equipe nesse jogo contra o São Paulo. Mas o Lucas Silva foi uma grata surpresa. Supriu bem a lacuna do meio de campo e acho que pode fazer mais por essa equipe. Matheus Pereira, nota 7, fez o cruzamento do gol do Cruzeiro, mas ainda senti ele um pouco sumido na partida. Também sofreu muitas faltas. A arbitragem do Brasileirão é lastimável, como a gente já está cansado de falar. Então, para não ficar rendendo questão de arbitragem, é isso. Matheus Pereira apareceu bem para o jogo, fez o cruzamento que rendeu o gol do Cruzeiro depois do desvio do Kaique, a finalização do Caio Jorge, e apareceu bem. O Christian, 6,5. Acho que falta ele entender um pouco mais o que o jogo pede dele. Eu vi boas jogadas do Christian, teve uma que ele deu um chapéu, conseguiu armar, fez o passe à frente, mas também vi uma outra jogada que dá um pouco de chateação para o torcedor, que foi a questão dele entrar na área, limpar o zagueiro e numa jogada que ele podia finalizar ou deixar alguém na cara do gol, ele prefere cair para tentar cavar um pênalti. Não teve o toque do jogador de São Paulo, correu o risco até de tomar um cartão amarelo por simulação e perdeu uma grande chance de ataque. Então isso define bem o jogo do Christian, né? Altos e baixos também, assim como o Kaique, mas teve menos participação do que eu gostaria ainda, porque eu quero ver o Christian finalizando mais as jogadas ou deixando os companheiros na cara do gol, que é o que a gente precisa que ele faça quando ele está jogando, principalmente nessa função de meia, que eu não acho que seja a posição ideal para ele. Acho que ele deveria jogar ao lado do Lucas Silva, ao lado do Lucas Romero, algumas vezes, como o segundo volante, mas enfim. Wanderson, nota 6. Esperava mais do Wanderson na criação do ataque nesse jogo. É um jogador que se movimenta muito, que tem um drible muito interessante, mas nesse jogo ficou meio apagado, né? Enfim, não fedeu nem cheirou. E aí a gente espera que o Wanderson volte a atuar. Eu gostei muito da atuação dele contra o Internacional, ao que deu para fazer. Gostei dele também na atuação contra o Mirassol. Achei um jogador que acho que é um jogador que tem muito a acrescentar para esse elenco. E espero que ele não fique remoendo aquela questão que aconteceu contra o Mushuki Runa, que ele entrou no lugar do Matheus Henrique, depois foi substituído, enfim. Caio Jorge, nota 8. Cara, gostei muito da atuação do Caio Jorge, porque se movimentou muito lá na frente, perdeu alguns duelos pro Alan Franco, mas acho que é mais mérito do zagueiro do São Paulo, que é muito bom jogador, do que problema do Caio Jorge em si. E tem faro de centroavante, cara. Viu ali que o jogo não estava muito bom para ele, persistiu e no segundo tempo aproveitou uma boa jogada dentro da área, depois do desvio do Kaique, estava atento, finalizou a jogada e pegou o goleiro desprevenido e acabou fazendo o gol aí que salvou, que poderia ser mais uma derrota na sequência aí do Cruzeiro. E a equipe jogando bem como um todo. O Dudu entrou e conseguiu fazer algumas movimentações interessantes, mas não acrescentou tanto. O Lautaro também não fez nenhuma diferença. O Wallace conseguiu manter bem ali a marcação no meio de campo. Gostei até um pouco da entrada do Wallace, vou dar 6,5 aqui. O Marquinhos, infelizmente no Cruzeiro, ele jogou bem o Campeonato Mineiro, mas depois que começou o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, as poucas oportunidades que teve até aqui não demonstrou quase nada. E o Eduardo vai tentando, né? Continua tentando. É um dos jogadores que mais recebeu, um dos jogadores que vem assim, supostamente do banco, que mais recebeu oportunidade, até agora não mostrou nada. Assim,
realmente uma preocupação, porque a gente enxergava, pelo menos eu, né, enxergava o Eduardo como um jogador que poderia fazer mais que o Matheus Vital no ano passado. E até agora eu não vi essa diferença toda, não. Para mim, ele e o Matheus Vital estão na mesma prateleira do que diz respeito a feitos pelo Cruzeiro. E o técnico Leonardo Jardim, eu vou dar nota 7. Eu gostei do que o Jardim fez com o time. Com um código que tinha que entrar totalmente diferente mesmo, trocar as peças pra gente ver como o time ia se portar em campo. E o time se portou melhor do que nas últimas partidas, mas eu não gostei de algumas alterações que ele fez no segundo tempo. E isso não tem nada a ver com eu estar pedindo pro Leonardo Jardim sair, tô concordando com essa viagem louca aí de pedir pro treinador sair, que eu acho que ele segue sendo o menor dos culpados. Ele tem um grupo desequilibrado na mão que ele está tentando encaixar as características. Mas, por exemplo, ele tira, se eu não me engano, um meia, o Christian, né, sai para a entrada de um atacante. E aí eu não gosto, porque eu acho que você muda muita característica, deixa a equipe muito mais ofensiva, e aí você acaba abrindo mais o time, e você corre esse risco de tomar. Claro, o Cruzeiro não tem que abdicar de jogar, mas eu acho que o meio de campo do Cruzeiro precisa sempre estar reforçado, porque a gente não tem um meio de campo forte em marcação. Então não adianta você ficar colocando atacante, atacante, atacante. Ó, ele fez três alterações de atacante. Três alterações de atacante. E acho que não resultou em nada para o Cruzeiro ofensivamente em mais um jogo. Não é a primeira vez que ele faz isso. Eu acho que o Cruzeiro precisa pensar em mexer mais. Talvez tivesse dado uma chance para o volante da base, o Hickman, e aí tivesse tido uma movimentação mais interessante. Mas entendo também que ele não vai ficar se queimando por conta disso, né? Por às vezes colocar um garoto da base num jogo que estava pesado, um jogo que estava muito forte, e aí acaba comprometendo o resultado. Mas enfim, é isso. E eu falei na semana passada que o Cruzeiro está com essa questão do teto de vidro. E com a saída do Marlon eu espero que isso acabe, tá? Eu espero que seja um recado muito bem dado. O Cruzeiro precisa se blindar internamente, da diretoria até o zelador, porque o Cruzeiro tem liberado muitas informações, principalmente por meio do presidente, e isso é muito prejudicial, porque não como eu falei no programa semana passada, não é o que fala, mas é do jeito que fala e como vai ser dita as escolhas de palavras, porque eu vejo e eu vou continuar vendo várias instituições passando pela mesma situação que o Cruzeiro passou agora. Vi treinadores de outros clubes falando que precisava contratar. Viu o Pep Guardiola, não estou comparando as equipes, não estou comparando os treinadores, não estou comparando nada, mas estou falando coisas que aconteceram, que é a forma de falar. O Pep Guardiola falou que um dos atletas dele não consegue jogar de meio de campo porque não tem inteligência suficiente. Mas você vê que ele fala com uma seriedade, que ele está explicando uma coisa que é lógica. Do jeito que o Pedrinho fala, às vezes nas entrevistas, e as informações, quando vazam de dentro do Cruzeiro, nunca vão vazar de uma maneira legal, não vai ser uma conversa formal, uma pessoa falando da melhor maneira possível. Você dá muito leque para as pessoas tirarem informações ruins daquilo. Ou escrever da pior maneira possível em prol da saúde pública da equipe. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa se blindar nessa situação. Chega de falar, daqui até. Hoje é dia 14 de abril. De hoje até junho, quando a janela abrir, você vai ter que jogar com esses atletas. A única coisa que dá para você fazer é reduzir. Então você não vai conseguir trazer nada que resolva isso agora. Se você trocar de treinador, a situação não vai melhorar. O Leonardo Jardim não tem problema técnico, não é um treinador que, igual o Diniz, jogava com a mesma formação até, sei lá, aconteceu pior com ela, até ser goleado 4 vezes seguidas com ela. Então a gente vê, o Leonardo Jardim está se adaptando a cada jogo, está mudando o elenco, né, os jogadores à disposição, está trabalhando para melhorar. Então a gente já viu que o problema não é o treinador, ele está se adaptando, ele está fazendo o necessário, mas eu acho que isso precisa acabar também nessa questão do Leonardo Jardim não definir um time. Eu acho que ele precisa definir um time para dar um recado, nem que seja o jogador que todo mundo considere banco de reservas, não considere ideal para a equipe, coloca como titular. Se você vê que ele merece, como é o caso do Fagner, todo mundo já vinha falando, mas ele não era utilizado, ficou muitos jogos sem nem entrar, agora ele vai se tornar esse titular, ao que tudo indica. Não que eu concorde 100%, mas pelo menos o William vai ficar incomodado certamente de ficar no banco de reservas. Pelo menos eu acho, né? Porque todo mundo, quando está no banco de reservas, todo jogador, nenhum deles gosta de ficar sem atuar. Então, acho que é isso que o Cruzeiro precisa fazer.
os jogadores parar com esse teto de vidro também, qualquer coisa incomoda, o que passou, passou, o Cruzeiro tem que ficar bem e todo mundo precisa disso. Os jogadores, a torcida, a comissão técnica, a direção. Então é um momento que eu acho que todo mundo deve se unir ali dentro em prol do clube e eu espero que isso aconteça. Sobre Luxemburgo, que eu vi algumas pessoas falando, não vai vir para o Cruzeiro nesse momento, não será diretor do Cruzeiro, não tem todo o conhecimento, talvez que seja necessário para um clube moderno hoje trabalhar, como coisas que o Leonardo Jardim pediu, que já deveriam existir dentro do clube, e enfim, é isso. O Cruzeiro precisa se blindar e jogar sério daqui para frente. Já cometeu diversos erros, está praticamente eliminado na Copa Sul-Americana, porque se classificam os dois primeiros, mas o segundo já vai para uma fase de playoff que pega quem vem da Libertadores. Então já é uma coisa completamente complicada. E dentro do grupo, para se classificar em primeiro, vai ter que vencer todas as partidas daqui para frente e ainda contar com a sorte. Então o Cruzeiro precisa se blindar, fechar a casinha e jogar bola, focar nos objetivos que na minha concepção, pegar a Libertadores esse ano pelo Campeonato Brasileiro e tentar chegar longe na Copa do Brasil. Vamos ver se a equipe consegue chegar até lá. Espero que consiga, porque o elenco foi montado para isso. E independente de vir mais gente no meio do ano, que a gente sabe que vai vir ou não, esses jogadores que estão aqui agora têm que render, porque é muito dinheiro investido para não dar retorno e para ficar vivendo de birra. Então vamos jogar bola, o Cruzeiro precisa disso no geral, beleza? É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado para quem acompanhou até aqui. Se for reclamar aí nos comentários, nas redes sociais, reclama baixinho, beleza? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.